A chuva caía fina naquela tarde de quinta-feira, lavando as ruas da pequena cidade, como se o céu tentasse apagar a dor de quem passava por ali. Dentro de um hospital público, sentado num corredor gelado e silencioso, um médico de meia-idade observava o chão refletindo os pingos que caíam pela janela. Chamava-se Dr. Renato, um homem marcado pelo tempo e pelas decisões que precisou tomar entre o dever e a compaixão. Ele havia visto de tudo. Crianças que chegavam sorrindo e partiam sem entender o porquê da dor. Mães implorando por uma chance. Pais que vendiam tudo por um pouco mais de tempo. Mas nada o prepararia para o que estava prestes a ouvir naquela tarde. Na recepção, uma menina de 16 anos, magra, com roupas gastas e um olhar cansado demais para a pouca idade, se aproximava com passos hesitantes. Chamava-se Ana. Trazia nas mãos uma pasta plástica quase rasgando de tanto uso, cheia de exames e papéis amarelados. O atendente mal levantou os olhos quando ela chegou, mas Ana respirou fundo, segurou as lágrimas e disse com a voz trêmula: "Por favor, eu preciso falar com o doutor responsável pelo setor de nefrologia." O atendente, impaciente, perguntou o motivo. "É sobre o tratamento da minha mãe", disse ela, engolindo o nó na garganta. Eu preciso muito de ajuda." Ela esperou quase uma hora até que alguém finalmente avisou que o Dr. Renato poderia atendê-la. Entrou na sala com o coração acelerado, sem saber se estava prestes a ser rejeitada mais uma vez. Renato levantou o olhar, viu aquela menina pálida, os olhos fundos e o cabelo grudado pela chuva. "Pode sentar, querida", disse, tentando soar acolhedor. "Como posso te ajudar?" Hannah se sentou segurando a pasta com tanta força que parecia proteger o pouco que lhe restava. "Doutor, minha mãe tem falência renal. Ela precisa começar a diálise urgente, mas o hospital disse que a lista de espera é longa e que os remédios são caros. Eu tentei de tudo." Renato assentiu, já conhecendo aquele tipo de história, mas o que veio em seguida o desmontou por dentro. Ana baixou a cabeça e murmurou, com a voz quase inaudível: "Então eu decidi vender meu rim." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. O médico parou de respirar por um instante. "O quê?" perguntou ele sem acreditar. Ela ergueu os olhos marejados, mas firmes. "Eu sou compatível com a minha mãe. Se eu vender um rim, posso pagar pelo tratamento dela. Já procurei gente na internet. Só preciso que o senhor me diga quanto custa tirar. Quanto tempo demora para eu me recuperar? Eu posso aguentar." Renato fechou os olhos, sentindo o estômago revirar. Aquele pedido não era apenas ilegal. Era o tipo de desespero que nenhum ser humano deveria carregar. Ele tentou falar, mas a voz falhou. "Ana, isso não é possível. Você é menor de idade. E mesmo que não fosse, isso é crime." Ela chorou pela primeira vez. "Eu sei, mas é a vida da minha mãe e ninguém quer ajudar. Eu já bati em porta de político, de igreja, de ONG. Todo mundo promete e depois some. O senhor é o último que eu tentei. Se o senhor disser não, eu não sei mais o que fazer." Aquelas palavras atravessaram o coração do médico como uma faca. Ele olhou para aquela menina e viu não só desespero, mas coragem. Ela estava disposta a se mutilar, a abrir mão da própria vida por alguém que amava. Renato se levantou, andou até a janela e ficou ali, encarando a chuva. Por dentro, lembrava de algo que o atormentava há anos. Uma filha que ele perdera por falta de um tratamento experimental que o governo não autorizou a tempo. Talvez por isso ele não conseguiu ignorar. Virou-se e disse com a voz mais calma que pôde: "Eu não vou aceitar o seu rim, Ana. Mas talvez eu possa te ajudar de outro jeito." Ela o olhou com esperança e medo. "Como?" "Me deixa pensar um pouco. Eu conheço pessoas. Talvez exista um caminho que ainda não tentamos." Nos dias seguintes, o médico não conseguiu dormir. As palavras da menina ecoavam em sua mente. Ele começou a revisar velhos contatos, revirou arquivos, ligou para laboratórios e instituições de pesquisa. Em uma dessas madrugadas, encontrou um nome esquecido em uma pasta antiga: Projeto Aurora, um estudo interrompido anos antes, que buscava regenerar tecidos renais com células-tronco. Ele mesmo havia trabalhado no início do projeto, mas o financiamento havia sido cortado por interesses políticos e farmacêuticos. A ideia parecia loucura, mas o coração dele dizia que era a chance. No dia seguinte,
Chamou Ana e explicou. Existe um tratamento experimental que poderia salvar sua mãe, mas ele nunca foi aprovado oficialmente. Eu teria que reativar o projeto, conseguir autorização e talvez enfrentar muita gente poderosa. Eu topo tudo, doutor. Se o senhor acreditar que dá para tentar, eu acredito também. Renato sorriu pela primeira vez em meses, mas sabia que estava abrindo uma guerra. Enquanto Ana cuidava da mãe em casa, vendendo doces e fazendo pequenos bicos para pagar a luz, o médico enfrentava reuniões tensas com diretores e investidores. Todos diziam o mesmo: isso não dá lucro. É arriscado demais. O mundo não precisa de mais um fracasso experimental. Mas ele não desistiu. Mandou e-mails, fez vídeos, apresentou dados, até que um grupo privado de investidores americanos, interessados em biotecnologia regenerativa, marcou uma reunião. Na apresentação, Renato foi direto. Este não é um projeto que vai apenas gerar dinheiro. Vai mudar a medicina. Vai salvar vidas. E vai começar com uma mãe que está morrendo agora. Silêncio. Depois de longos minutos, o representante do grupo perguntou: e se funcionar? Renato respondeu sem hesitar: então estaremos diante da cura de insuficiência renal sem transplantes. E o nome de vocês estará na história. Eles pediram 30 dias para avaliar. 30 dias. Tempo demais para quem está entre a vida e a morte. Durante essas semanas, Ana via a mãe definhar. Às vezes, ela fingia que dormia só para não ver o quanto a mulher chorava de dor. Numa noite, enquanto a mãe dormia, Ana escreveu no caderno: se eu tivesse nascido rica, ela não estaria morrendo. Mas Deus, se o Senhor ainda me ouve, manda um milagre. Eu aceito qualquer coisa. O milagre começou na madrugada do no dia, quando o telefone do Dr. Renato tocou. Doutor, disse o homem do outro lado da linha, o conselho aprovou o investimento. Queremos iniciar os testes. Renato fechou os olhos. Respirou fundo. Tinha conseguido. No dia seguinte, correu até a casa de Ana. Quando ela abriu a porta, ele sorriu e disse: arruma suas coisas. A gente vai começar o tratamento da sua mãe. Ela não entendeu de primeira. O senhor conseguiu? Consegui. E agora, Ana, a gente vai precisar de toda a sua fé. A menina caiu de joelhos e chorou. Não sabia ainda, mas aquele médico estava prestes a arriscar a própria carreira, talvez a própria vida, para salvar as delas. O que Ana também não sabia era que o projeto que o doutor havia ressuscitado valia milhões. Grandes corporações estavam dispostas a fazer qualquer coisa para impedir que fosse concluído, inclusive destruir quem tentasse. E era só o começo. O hospital particular onde o Dr. Renato havia conseguido iniciar o projeto parecia outro mundo para Ana. Salas brancas, cheias de máquinas que piscavam como estrelas frias, pessoas de jaleco correndo de um lado para o outro. Tudo parecia inacessível para alguém que vinha do bairro esquecido, onde o esgoto ainda corria a céu aberto. Mas naquele dia, ela não se importava com nada disso. A mãe dela, Dona Marta, seria a primeira paciente do tratamento experimental. Renato apresentou a equipe: poucos médicos, um técnico de laboratório e uma enfermeira de confiança, chamada Clara, que olhou para Ana com um sorriso suave. Fica tranquila, querida. A gente vai cuidar dela como se fosse nossa própria mãe. Ana segurou a mão da mãe, que respirava com dificuldade. Vai dar certo, mãe. O doutor disse que esse tratamento é diferente. Dona Marta, cansada, apertou a mão da filha. Eu confio em você, minha menina. Sempre confiei. Enquanto a equipe preparava os equipamentos, Renato olhava para o vidro da sala com o coração apertado. A técnica usada ali era algo que ele mesmo ajudara a desenvolver anos atrás. Células renais artificiais, cultivadas em laboratório a partir das próprias células do paciente. Era uma espécie de cura biológica, que poderia eliminar a necessidade de transplantes e diálises. Mas ele sabia, se isso desse certo, o mundo mudaria. E quando o mundo muda, há sempre quem perca poder. Do outro lado da cidade, em uma sala luxuosa de reuniões, um homem de terno caro observava um relatório sobre o projeto Aurora. Seu nome era Sr. Brandão, presidente de uma das maiores farmacêuticas do país, e o nome de Renato estava em letras vermelhas. Esse médico está tentando ressuscitar um projeto proibido, disse ele com voz fria. E se ele conseguir, a gente perde bilhões em tratamento crônico.
Um dos executivos tentou intervir. Mas talvez seja uma oportunidade, senhor. Podemos investir e controlar a patente. Brandão o interrompeu. Controle não se divide. Ele vai ser silenciado. Naquela mesma noite, enquanto Ana dormia em uma cadeira ao lado do leito da mãe, um homem estranho apareceu no hospital. Usava terno escuro. Dizia ser do departamento de auditoria. Tentou falar com Renato, mas Clara o interceptou. O doutor está em procedimento. O senhor pode deixar um recado? O homem sorriu de um jeito que fez a enfermeira estremecer. Só diga a ele que certos projetos deveriam continuar mortos. Quando contou isso a Renato, ele apenas fechou os olhos e suspirou. Sabia que o tempo estava acabando, não apenas para Marta, mas para o próprio projeto. Nos dias seguintes, o tratamento começou a surtir efeito. Os exames mostravam pequenas melhoras. O corpo de Dona Marta começava a responder. Ana chorava de alegria cada vez que via um sinal de recuperação. Está funcionando, doutor, disse ela, abraçando Renato. Felstahasso, eu sabia. Ele sorriu, mas o olhar denunciava a preocupação. Ainda é cedo. A gente precisa completar o protocolo. Mas Ana não conseguia conter a esperança. Gravava vídeos curtos no celular, contando sua história sem citar nomes. Minha mãe estava morrendo. Um médico acreditou nela. E agora, parece que o impossível está acontecendo. O vídeo viralizou sem que ela percebesse. Milhares de pessoas começaram a comentar, pedindo o nome do médico, perguntando sobre o tratamento. Algumas choravam, dizendo que também tinham parentes na mesma situação. Outras, mais cínicas, duvidavam. Mais uma história inventada para ganhar views. Mas entre todas as mensagens, uma chamou atenção. Cuidado. Quando o milagre é real, o sistema tenta apagar. 2 dias depois, o hospital recebeu uma ordem de inspeção urgente. O Ministério da Saúde queria revisar procedimentos irregulares. Clara entrou correndo na sala de Renato. Doutor, eles estão pedindo todos os arquivos do projeto. Ele respirou fundo. Sabia que isso ia acontecer. Guardou os documentos mais importantes em um pendrive e o entregou a Ana. Escuta, Ana, se acontecer alguma coisa comigo, você leva isso para a imprensa. É a prova de que o tratamento funciona. Ela olhou assustada. O senhor está me deixando com medo. Eu só quero garantir que ninguém destrua o que a gente começou. Na manhã seguinte, o hospital foi tomado por fiscais e advogados. Renato foi chamado para depor. Tentaram intimidá-lo, dizendo que ele estava conduzindo um experimento ilegal, sem autorização completa da agência reguladora. Mas ele manteve a calma. Eu não sou criminoso, respondeu. Estou salvando uma vida que vocês deixaram morrer. Enquanto isso, Dona Marta piorava. A pressão despencava, o corpo tremia. Ana implorava para que deixassem o tratamento continuar, mas os fiscais ordenaram a suspensão imediata. Foi o momento mais cruel da história. Ana caiu de joelhos gritando. Vocês estão matando ela! Por quê? Porque somos pobres? Renato, desesperado, conseguiu entrar na sala antes que retirassem os tubos. Me deem 24 horas, só isso. Mas ninguém o ouviu. Dona Marta entrou em coma. E de repente tudo parecia perdido. Nos dias seguintes, a mídia começou a noticiar o caso. Médico realiza experimento proibido em hospital particular. Renato foi afastado e o projeto lacrado. Ana tentou protestar, mas ninguém quis ouvi-la. Até que um vídeo dela chorando em frente ao hospital se espalhou pela internet. Eles proibiram o tratamento da minha mãe, mesmo sabendo que ela estava melhorando. Eu não entendo porque é crime tentar salvar alguém. O vídeo bateu milhões de visualizações. Influenciadores começaram a compartilhar. Hashtags surgiram pedindo investigação e justiça. A história de Ana virou um símbolo da luta entre o poder e a vida. Enquanto isso, no escuro de um quarto de hospital, Dona Marta respirava com a ajuda de aparelhos. Ana passava as noites em oração, segurando o pendrive que o doutor lhe dera. Ela não sabia, mas naquele dispositivo estava guardado algo muito maior que o tratamento da mãe. Era a chave de uma descoberta capaz de mudar a medicina, e valia milhões. Renato, escondido em sua casa, começou a ser seguido. Recebia ligações anônimas. Uma noite sua janela foi quebrada, mas ele não recuou. Mandou mensagem para Ana. Cuide dela. Eu vou resolver isso. Não conte para ninguém onde estou. Dias depois, um jornalista de um portal independente o procurou. Doutor, se o senhor tiver provas do que diz, nós podemos publicar.
Renato entregou cópias dos relatórios e amostras. Publiquem! Mesmo que tentem me calar, deixem o mundo saber que há uma cura escondida porque ela não dá lucro. A matéria foi ao ar sob o título O médico que desafiou o sistema. A cura que valia milhões. A internet explodiu. Protestos começaram em frente ao hospital. E, pressionado pela repercussão, o governo ordenou uma investigação sobre as farmacêuticas envolvidas. Enquanto isso, algo inesperado acontecia. Dona Marta, depois de dias em coma, começou a reagir. Os médicos, incrédulos, viram sinais de regeneração espontânea nos rins. Ana chorava, abraçada à mãe, gritando. Ela está voltando. Mãe, eu sabia! Renato recebeu a notícia por mensagem e chorou em silêncio. Sabia que o corpo dela estava respondendo ao que já havia sido aplicado antes da interrupção. O tratamento havia funcionado, mas ainda havia um preço a pagar. Brandão, o empresário, não suportou ver a verdade se espalhando. Tentou comprar o silêncio de Ana, oferecendo dinheiro um hospital particular. O mundo se ela apagasse os vídeos. Ela respondeu apenas: eu já quis vender um rim para salvar a vida da minha mãe. Agora eu daria a minha vida inteira para ninguém mais precisar passar por isso. Aquela frase viralizou. Tornou-se símbolo de resistência. E o caso chegou ao Congresso. Renato foi absolvido. O projeto Aurora foi reaberto sob supervisão pública. E Ana virou uma das vozes mais fortes pela medicina acessível. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Um ano depois, em uma coletiva, Dona Marta, curada, apareceu ao lado de Renato. Ana segurava as mãos deles, enquanto os repórteres perguntavam como ela se sentia. Ela respirou fundo e disse: quando eu quis vender meu rim, achei que estava perdendo tudo. Mas o doutor me mostrou que o verdadeiro milagre é quando alguém acredita em você, mesmo quando o mundo te chama de louca. Renato sorriu emocionado. A plateia aplaudiu de pé. E assim uma história de desespero virou o maior exemplo de fé e coragem que o país já viu. Ana e o doutor provaram que, às vezes, o que vale milhões não é o dinheiro. É a vida que se escolhe salvar. O tempo passou, mas as cicatrizes permaneceram. Um ano depois da cura de Dona Marta, o nome Projeto Aurora já era conhecido em todo o país. Jornais chamavam de a revolução da medicina regenerativa, enquanto outros ainda insinuavam que tudo não passava de sorte ou manipulação genética perigosa. Mas, por trás das manchetes, Ana sabia a verdade. Ela havia visto o impossível acontecer diante dos próprios olhos. E agora, sua missão era maior do que salvar uma vida. Era proteger o legado de quem acreditou quando ninguém mais acreditava. Desde o sucesso do tratamento, Ana e Dr. Renato se tornaram alvo de campanhas, convites e até ameaças disfarçadas de oportunidades. Empresas queriam comprá-los, ofereceram milhões por exclusividade da patente. Mas o médico recusou todas. A vida humana não é um produto, dizia ele. O que cura deve ser acessível a todos. Aquela postura incomodava muita gente poderosa. Brandão, o empresário que perdera o monopólio dos medicamentos renais, não aceitava a derrota. Em reuniões secretas, planejava uma nova ofensiva. Se não pudermos apagar a história, vamos manchar o nome deles, disse ele a seus assessores. Ninguém confia num herói com um escândalo nas costas. E foi assim que começou a Segunda Guerra. De repente, reportagens falsas começaram a surgir. Diziam que o Projeto Aurora usava células de origem duvidosa, que Ana havia sido paga para atuar como garota propaganda, que Dona Marta, na verdade, nunca teve falência renal. As redes sociais se dividiram. Alguns defendiam, outros atacavam com ódio. Ana chorava em silêncio, sem entender por que o mundo era tão cruel até com quem só queria fazer o bem. Uma noite ligou para Renato. Doutor, eles estão me destruindo. Estão dizendo que eu menti, que inventei tudo. Do outro lado da linha, a voz dele soou calma. Quando a verdade incomoda o lucro, eles tentam calar quem a diz. Mas lembra do que você me ensinou, Ana? Que o milagre acontece quando alguém acredita. Agora é minha vez de acreditar em você. Ela fechou os olhos e respirou fundo. No dia seguinte, gravou um vídeo simples, sem maquiagem, sem produção. Apenas ela, sentada na cama da mãe. Quando eu procurei ajuda, ninguém acreditou em mim. Um médico acreditou. Ele salvou minha mãe. E agora querem que eu me cale porque isso atrapalha o dinheiro de alguns. Mas eu não vou calar.
Porque se a verdade me custar tudo, ainda assim vale mais do que viver mentindo. O vídeo se espalhou como fogo. Celebridades, jornalistas e pessoas comuns começaram a repostar com a hashtag Eu acredito em Ana. A opinião pública virou o jogo. O governo, pressionado, anunciou que transformaria o projeto Aurora em programa nacional. Mas no mesmo dia do anúncio, algo terrível aconteceu. Dr. Renato sofreu um atentado. O carro dele foi encontrado capotado na estrada, completamente destruído. Os noticiários disseram que foi acidente. Mas Ana sabia no fundo que não era. Ela correu para o hospital onde ele estava internado. Encontrou-o inconsciente, cercado de máquinas e tubos. Aquele homem que havia enfrentado gigantes agora lutava pela própria vida. Ficou ao lado dele durante dias. Não dormia, não comia. Apenas segurava sua mão, como ele segurara a dela um dia. O Senhor me salvou quando ninguém mais olhou para mim. Agora é minha vez de lutar pelo Senhor, dizia, chorando baixinho, e ela lutou. Convocou jornalistas, gravou vídeos, denunciou a sabotagem. Com a ajuda de Clara, a enfermeira fiel, conseguiu provar que o carro de Renato havia sido adulterado. As investigações apontaram diretamente para executivos ligados à farmacêutica de Brandão. O país inteiro se revoltou. Manifestações explodiram nas ruas com cartazes. Cura não é crime. Justiça por Dr. Renato. Vidas antes do lucro. Enquanto isso, o médico permanecia entre a vida e a morte. Até que numa madrugada fria, Ana ouviu algo. Um som fraco, quase imperceptível. Ela olhou. Os dedos dele se moveram. Doutor? Chamou com a voz embargada. O senhor está me ouvindo? Os olhos dele se abriram lentamente. E com um fio de voz ele sussurrou. A gente venceu? Ana sorriu entre lágrimas. Ainda não, mas o senhor está aqui. Isso já é vitória. Renato sobreviveu. Meses de fisioterapia se seguiram. E ele voltou a andar, a falar, a trabalhar. O país inteiro acompanhava sua recuperação. E quando pela primeira vez ele reapareceu publicamente, as pessoas o receberam de pé. Na coletiva, ele olhou para as câmeras e disse: o sistema tentou me calar, mas esqueceu que uma ideia não morre. E essa ideia nasceu do amor de uma filha. O que Ana fez pela mãe dela é o que todos nós deveríamos fazer pela humanidade. Lutar até o fim. Ana chorava no canto do palco. Aplausos ecoaram por minutos inteiros. Dali em diante, o projeto Aurora se tornou símbolo de inovação ética e humana. Renato abriu uma fundação para oferecer tratamento gratuito a pessoas carentes. Ana passou a viajar com ele, contando sua história em universidades, congressos e eventos. Onde quer que fossem, eram recebidos como heróis. Mas longe dos holofotes, Ana continuava a mesma menina simples que vendia doces para pagar as contas. Em uma das viagens, durante uma entrevista, um repórter perguntou: Ana, se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Ela olhou para o chão, pensou um pouco e respondeu: eu faria diferente. Eu acreditaria em mim desde o começo. O público silenciou por um instante. Aquela frase tocou mais do que qualquer discurso. Enquanto o país celebrava o avanço científico, o destino ainda guardava uma última virada. Um dia, Ana recebeu uma carta anônima entregue na fundação. Dentro havia apenas uma frase: o verdadeiro milagre ainda não começou. E um pendrive idêntico ao que Renato lhe dera no início. Assustada, ela levou até o médico. Ele abriu o arquivo e os dois ficaram em choque. Eram os documentos originais do projeto Aurora, mas com uma extensão que ele nunca vira antes, um segundo protocolo, oculto, que usava a mesma tecnologia para regenerar outros órgãos humanos. Já isso pode curar muito mais do que doenças renais, disse ele com os olhos marejados. Isso pode mudar o futuro inteiro da medicina. Ana respirou fundo. Então o senhor estava certo. O milagre é só o começo. Renato sorriu, mas também sabia o peso que aquilo traria. Mais poder, mais cobiça, mais riscos. Agora é a sua vez, Ana, disse ele entregando o novo pendrive a ela. Eu já cumpri meu papel. O próximo passo pertence à nova geração. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Mas e se tentarem me calar de novo? Então fala mais alto. O mundo precisa ouvir de quem viveu o milagre na pele. Meses depois, em um grande evento internacional de ciência, Ana subiu ao palco pela primeira vez sozinha. As luzes se apagaram e o telão mostrou fotos da mãe, do hospital, do doutor sorrindo.
O público inteiro ficou em silêncio. Ela começou a falar com a voz firme. Um dia eu quis vender meu rim para salvar a vida da minha mãe. Hoje, eu entendo que o que realmente salva é o amor, a coragem e a fé. A ciência nos dá as ferramentas, mas é o coração humano que faz o impossível acontecer. As pessoas se levantaram e aplaudiram por longos minutos. Entre a multidão, Renato, já mais velho, assistia emocionado. E quando ela desceu do palco, ele a abraçou e disse: "Agora eu posso descansar. O mundo está em boas mãos." Naquela noite, Ana voltou para casa onde Dona Marta a esperava. A mãe, já forte e sorridente, a abraçou e disse: "Você virou o milagre que pediu para Deus, minha filha." Ana sorriu, olhando para o céu. As estrelas pareciam piscar, como se o universo inteiro respondesse. E em silêncio ela murmurou: "Obrigada, Senhor, por não ter me deixado vender o que era meu, antes de me mostrar o que eu realmente valia." Os anos passaram, e a história de Ana se tornou uma das mais contadas e recontadas em todo o país. Livros, documentários, palestras, todos queriam conhecer a menina que quase vendeu o próprio rim e acabou salvando milhares de vidas. Mas para ela, o verdadeiro valor da história não estava nos aplausos nem nas manchetes. Estava nas pessoas que encontrava nos corredores dos hospitais, nas mães que a abraçavam chorando, nas cartas que chegavam pelo correio escritas por gente que dizia: "Eu ia desistir", até ouvir sua história. A Fundação Aurora, criada por Dr. Renato e agora dirigida por Ana, havia se transformado em um projeto internacional. Tratamentos gratuitos se espalhavam por pequenas clínicas em comunidades carentes. Cada sala tinha uma placa simples, mas poderosa: "A esperança não se compra, ela se compartilha." Dona Marta, completamente curada, ajudava como voluntária. Costumava dizer às pacientes: "Eu vi a morte de perto, mas o amor da minha filha me puxou de volta." Nunca duvidem da força de quem ama. Ana sorria sempre que ouvia isso. Mas havia dias em que o peso da jornada a fazia parar, respirar e lembrar de onde tudo começou. Um hospital público frio, um corredor vazio e uma menina desesperada, oferecendo um pedaço de si para salvar outra vida. Numa dessas tardes, ao sair de uma palestra, ela foi abordada por uma jovem com o mesmo olhar de desespero que um dia ela teve. Você é a Ana, né?" perguntou a garota com lágrimas nos olhos. "Minha mãe está doente. Os médicos dizem que não tem mais jeito." Ana se abaixou, segurou as mãos dela e disse calmamente: "Eu também ouvi isso. E sabe o que descobri? Que não tem jeito. É só o que dizem quando ainda não encontraram quem se importe o suficiente para tentar." A menina sorriu entre lágrimas. E Ana percebeu. Era exatamente isso que o doutor havia feito por ela: se importar o suficiente para desafiar o impossível. Às vezes, o ciclo da vida é isso: alguém acende uma luz para você, e depois chega a sua vez de acender para outro. Meses depois, Ana foi convidada para um congresso mundial de medicina regenerativa em Genebra. O auditório era enorme, cheio de cientistas, investidores e representantes de governos. No telão, a imagem dela com a mãe e o Dr. Renato iluminava o fundo. Mas naquele dia, ela não subiu ao palco para falar de ciência. Subiu para falar de humanidade. "Quando tudo começou", disse ela, "eu não sabia nada sobre medicina, nem sobre leis, nem sobre patentes. Eu só sabia que não podia deixar minha mãe morrer. E se há algo que aprendi com o Dr. Renato, é que a verdadeira cura começa antes da medicina. Começa quando alguém escolhe não desistir." As pessoas ouviram em silêncio absoluto. Ela continuou com os olhos marejados: "Eu já quis vender meu rim. Hoje eu entendo que o que a gente tem de mais valioso não é o corpo, é o propósito. É o que fazemos com o amor que temos." Aplausos ecoaram por todo o auditório. Muitos choravam. Entre eles, uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, se aproximou no final. "Ana, eu sou filha de um dos diretores da empresa que tentou destruir o projeto." Ana olhou surpresa. A mulher respirou fundo e disse: "Meu pai morreu sem conseguir se perdoar. Ele me pediu para vir te agradecer e te entregar isso." Era um envelope antigo, amarelado. Dentro, uma carta escrita à mão: "Ao médico que desafiou o sistema e à menina que ensinou ao mundo o que é amor verdadeiro. Um dia, deixei o dinheiro falar mais alto. Hoje entendo que o lucro sem compaixão é só miséria com outro nome. Se ainda houver tempo,
Use esses documentos para terminar o que começamos errado. Brandão. Ana ficou paralisada. Nos papéis estavam autorizações, patentes e fórmulas que poderiam expandir o projeto Aurora para novas áreas. Tratamento cardíaco, regeneração hepática, cura de tecidos neurológicos. Ela chorou, segurando as páginas com cuidado. Mesmo o homem que um dia quis destruí-los havia sido tocado pela verdade. De volta ao Brasil, ela levou os documentos a Dr. Renato, agora aposentado. Ele leu em silêncio com as mãos trêmulas. Sabe o que isso significa, Ana? Que o inimigo de ontem pode ser o aliado do amanhã, quando a consciência desperta. Renato sorriu, orgulhoso. Eu sempre soube que o projeto seria maior do que eu, mas não imaginei que seria você quem guiaria o mundo até ele. Alguns meses depois, a Fundação Aurora lançou a segunda fase do projeto, focada em regenerar tecidos cardíacos. Em homenagem ao homem que havia mudado tudo, o programa recebeu o nome Protocolo Renato. A cerimônia foi emocionante. Renato, já com os cabelos completamente brancos, subiu ao palco ao lado de Ana. Ela o ajudou a segurar o microfone. Eu não tenho mais força para falar muito, começou ele sorrindo, mas quero dizer uma coisa. Um médico salva corpos, mas a fé de alguém como essa menina aqui, salva almas. O público chorava, aplaudindo de pé. Naquela noite, Ana sentiu que o ciclo havia se completado. Alguns dias depois, ela foi visitá-lo em casa. Ele estava sentado na varanda, olhando o pôr do sol. Sabe, Ana, disse ele com voz serena, quando eu te conheci, achei que ia te ensinar sobre ciência, mas foi você quem me ensinou sobre fé. Ela segurou sua mão com os olhos marejados. Que o Senhor me ensinou que fé sem ação é só palavra. Os dois ficaram em silêncio, assistindo o céu mudar de cor. Era como se o universo inteiro respirasse com eles. Na manhã seguinte, Renato não acordou. Partiu em paz no sono. Ana chorou como uma filha, mas no meio da dor sentia gratidão. Ele havia deixado um legado e a responsabilidade de continuar o milagre. O funeral foi simples, cheio de flores brancas. Médicos, pacientes e desconhecidos compareceram. Cada um levava uma história sobre como aquele homem havia mudado suas vidas. Ana subiu ao púlpito, com o coração apertado, e disse: O doutor me ensinou que a vida é o maior investimento que existe, e que o amor é a única moeda que nunca desvaloriza. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. E por isso, o que começou com um pedido desesperado se tornou uma corrente de esperança. Silêncio. E então, aplausos, longos, sinceros, vindos da alma. Naquela noite, sozinha em casa, Ana abriu o diário onde escrevia desde a adolescência. Nas primeiras páginas, ainda estavam as palavras antigas. Eu aceito vender meu rim para pagar o tratamento. Ela leu e sorriu. Pegou uma caneta e escreveu logo abaixo. Mas um médico me ouviu. E, no lugar de tirar algo de mim, ele me deu tudo o que eu precisava, uma segunda chance. Fechou o diário, olhou pela janela e viu a lua refletindo no vidro, redonda, calma, eterna. Parecia o próprio olhar do doutor dizendo: Você conseguiu. Nos anos seguintes, a fundação se expandiu por vários países. O Protocolo Renato foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma das maiores inovações do século. Milhares de pessoas foram curadas. Mas o mais bonito era o que acontecia nas salas de espera. Famílias que antes chegavam destruídas, agora saíam abraçadas, acreditando novamente na vida. Ana continuou humilde, visitando comunidades, participando de campanhas. Certa vez um jornalista perguntou a ela: Como você consegue continuar sorrindo, mesmo depois de tudo? Ela respondeu: Porque um dia eu chorei tanto que aprendi o valor de cada sorriso. E sorriu, com a leveza de quem encontrou o propósito. Histórias como essa acontecem quando o amor fala mais alto que o medo. Se você acredita em milagres, conte o seu nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se, porque sua fé pode ser o próximo milagre que o mundo precisa ouvir.